Josué, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 33. Com toda a referência, o rodapé do capítulo 13. O contexto da palavra: Josué reparte a terra que tinha conquistado. Versículo 1. E era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse ele o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Versículo 2. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, todas Gesur. Versículo 3. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta a ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, Gazeu e o Asdodeu, e os Queloneu, o Geteu e o Croneu e os Aveu. Versículo 4. Desde o sul toda a terra dos cananeus, Meara, que é do Sidônio, até a Feca, até o termo dos amorreus. Versículo 5. Como também a terra dos Gebaalitas, todos Líbano, para o nascente do sul, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Abate. Versículo 6. Todos que habitam nas montanhas, desde Líbano até o Miresfote, Maim, todo Sidônio, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente fazei que a terra caia a Israel, em sorte por herança, como já os tem mandado. Versículo 7. Reparte, pois, agora essas terras por heranças as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Versículo 8. Com que os Rebunitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual ele deu Moisés da além do Jordão para o Oriente, como já ele tinha dado a Moisés, servo do Senhor. Versículo 9. Desde a Ruê, que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba até de Bom. Versículo 10. Toda a cidade de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon. Versículo 11. Gileade e termos dos Gesureus e dos Maacateus, todo o monte Hermon e todo Bazã até Salca. Versículo 12. Todo o reino de Og e Bazã, que reinou em Starote, Edrei, estes filhos ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu a espada, expeliu. Versículo 13. Porém os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Amacateu, antes Gerson e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Versículo 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. O sacrifício queimado do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já ele tinha dito. Versículo 15. Assim Moisés deu as tribos dos filhos de Rubi, conforme a sua família. Versículo 16. E foi o seu termo desde a Ruer, que está à borda do ribeiro de Amon,
a cidade que está no meio do vale, toda a campina até Medeba. Versículo 17: Esbom e toda a sua cidade, que está na campina de Dibon, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon. Versículo 18: E Jaza e Quedemote, e Mefaate. Versículo 19: Kiriataim, Sibima, e Zerete e Saar, no monte do vale. Versículo 20: Bet-peor, Asdod, Pisga e Bet-Gesimote. Versículo 21: E toda a cidade da campina, todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, que Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Azul, Ur, Reba, o príncipe de Sion, morador da terra. Versículo 22: Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, e a adivinho, como mais que pois eles foram mortos. Versículo 23: E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, a cidade, as suas aldeias. Versículo 24: E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Versículo 25: E foi o seu termo Jazer e toda a cidade de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até a Roê, que está defronte de Rabá. Versículo 26: Desde Esbom até Ramá, Mispa, Betomim, desde Manaim até ao termo de Deber. Versículo 27: No vale Bet-Aram, Bet-Nirã e Sucote, Zafon, que fica do resto do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quenerote, da além do Jordão para o oriente. Versículo 28: Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, a cidade e suas aldeias. Versículo 29: E deu também Moisés a herança, a meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Versículo 30: Maanaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todos a aldeia de Jair, que estão em Bazã, e 60 cidades. Versículo 31: Metade de Geriade, Estarote, Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Os filhos de Marqui, os filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Marqui, segundo a sua família. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Versículo 33, para terminar. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já ele tinha dito. O Iau é a herança de Israel, a sua herança, como já ele tinha dito. Este foi o livro de Josué, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 33. Agora eu vou ler o rodapé com toda a referência do capítulo 13 de Josué. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria, o Arã.
versículo 1. Esta, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para pôr elas prova a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: Este, pois, ficará para pôr ele as provas a Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado seus pais pelos ministérios de Moisés. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônio, heveu, que habitava nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Amor, até a entrada de Amate. No livro de Juízes, capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: Disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefta: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque, e ainda a terra desde Amon até Jaboque, ainda até ao Jordão, torna-me, pois, agora em paz. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: Então disseram: Qual é a expiação da culpa que ele havemos de oferecer? Uma pergunta. E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. No livro de 1 Reis, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: E os lavrava os edificadores de Irão e Gebalitas, e preparava uma madeira e as pedras para edificar a casa. No livro de Salmo de número 83, verso 7, está escrito assim: De Gebal, de Amon e de Amaleque e as Filistias com os moradores de Tiro. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberem as águas de Sior, e que te importa a ti o caminho da Síria, para beber as águas do rio. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, versículo 9, está escrito assim: Os anciãos de Gebal, os seus sábios, foram em ti os que consertavam as tuas fendas, todos os navios do mar, e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. No livro de Sofonias, capítulo
2, versículo 5, está escrito assim: ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir, até que não haja morador. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 10, está escrito assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, dando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Versículo 10 de novo agora. Versículo 10 que eu vou ler de novo. Agora, Josué está dizendo assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra nova conscrita pelas tribos. Versículo 1, e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, Davi comete um adultério e um homicídio. Versículo 1. Aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saíam, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No livro de Josué, capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: e se orava no monte de Hermon, em Sacar, em todo Bazã, até ao termo dos Jezureu e dos Maacateus, e metade de Eliade, o termo de Sion, rei de Esbom. No livro de Josué, capítulo 12, versículo 4, está escrito assim: como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, em que habitava em Astarote, em Esdrei. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote, que levava a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, reposem nas águas do Jordão, e se pararão as águas do Jordão, e as águas de cima descem e pararão no montão. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: toda a cidade da terra plana, todo Gileade, todo Bazã, até Salca, Edrei,
cidade do reino de Og, em Bazã. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: porque só Og, o rei de Bazã, ficou do resto do gigante. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Raabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23, está escrito assim: também os Cafitorim, que saíram de Cafitor, destruíram os Aveu, que habitavam em Azarim, até Gaz, e habitaram no seu lugar. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: chegaram até defronte dos filhos de Amon, não os moleste com eles, e não contenda, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló tenho dado por herança. No livro de Número, capítulo 32, versículo 41, está escrito assim: e foi de Jair, filho de Manassés, e tomou a sua aldeia, e chamou ele avô de Jair. No livro de Número, capítulo 32, versículo 37, está escrito assim: os filhos de Rubi edificaram a Esbom, Eliabe e Queritaim. No livro de Número, capítulo 21, versículo 30, está escrito assim: e nós derribamos Esbom, e perdida até de bom, e asolamos até Nofa, que se estende até Medeba. O versículo no livro de Número, capítulo 21, versículo 30, está escrito assim: e nós derribamos Esbom, e pedida é até de bom, e assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. No livro de Números, capítulo 21, versículo 26, está escrito assim: porque Esbom era cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os presidentes do rei dos Moabitas, e tinha tomado a sua mão toda a sua terra até Arnon. No livro de Números, capítulo 22, versículo 5, está escrito assim: este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, o Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, parado está defronte de mim. No livro de Número, capítulo 21, versículo 23, está escrito assim: porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel desde o e veio a Jaza e pelejou contra Israel. No livro de Número, capítulo 21, versículo 24 e 25, está escrito assim: mas Israel feriu o fio da espada e tomou sua terra em possessão,
desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Versículo 25. Assim Israel tomou toda essa cidade. Israel habitou em toda a cidade dos amorreus, em Esbom, em todas as suas aldeias. Este foi o rodapé do capítulo 13 de Josué, com toda a referência. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Que dá sabedoria para nós entender a palavra dele e dá entendimento para nós obedecer a palavra dele como está escrito. Boa noite para todos. Até o próximo, se for a vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.